a paz de Cristo esteja com todos vocês. Com prazer, mais uma vez, aqui estamos para compartilhar a palavra de Deus através do canal Grama Cristã. Espero que este vídeo te encontre bem. Hoje eu gostaria de fazer uso da palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu o irmão Lucas, no capítulo 16 e no versículo 13, apenas um verso. Está escrito: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Graças a Deus pela sua palavra essa de Jesus. Jesus escreve que ninguém, né? Essa mesma referência no Evangelho de Mateus diz: ninguém pode servir a dois senhores. Não há a menor possibilidade. Quando você entroniza um Deus na sua vida, não há espaço para mais nenhum. Pelo menos não o Deus da Bíblia. Ele requer de nós exclusividade. Ele requer de nós integridade, completude, que você adore somente a Ele. Não é possível arrumar um cantinho para mais ninguém, porque a partir do momento que você entroniza o Deus com D maiúsculo, o desejo dele é tomar todo o seu ser, é causar em você completude, é para que você seja absorvido inteiramente por Ele. Quando nós arrumamos espaço para outro Deus com D minúsculo, o Deus com D maiúsculo é desentronizado. Então, quando você entroniza um, você tira do trono o outro. E não há possibilidade, pelo menos não para o Deus da Bíblia. E Jesus fala especificamente que nós não podemos servir a Deus, né, ao Kyrios, ao Senhor, com S maiúsculo, e a Mamon, que é o dinheiro, money. Dinheiro é o nome do jogo, como diz a palavra, como diz a música, desculpa. Em uma certa feita, um jovem rico se achegou até Jesus com uma pergunta. Chegou a ele apressadamente, se ajoelhou aos seus pés com uma dúvida, eu preciso dizer, muito pertinente, que ele trazia no coração, né? Era um jovem rico e ele veio com uma pergunta sobre a eternidade para Jesus. E só isso diz muita coisa. Esse jovem, alguns estudiosos vão dizer que ele não tinha mais ascendência nem descendência. Ele não tinha mais pais para cuidar. Provavelmente os pais dele já haviam morrido. E ele ainda era muito jovem e ainda não tinha se casado, ainda não tinha filhos para cuidar também. Então ele não tinha ascendência nem descendência. E talvez na posição que ele se encontrava fosse a posição ideal para que ele pudesse fazer a pergunta que ele fez para Jesus. E a pergunta foi essa: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma pergunta de cunho espiritual, uma pergunta de cunho que nos eleva, que fala sobre a eternidade. Não é uma pergunta que diz respeito à terra, aos valores da terra, mas por trás desta pergunta deveras interessante, uma pergunta que com certeza nos diz muito a respeito, esse jovem ele queria ser validado por Jesus. Ele queria receber de Jesus algum crédito.
Ele queria que Jesus chutasse a bola que ele tinha acabado de levantar. Esse jovem queria apenas uma validação. Do tipo que Jesus respondesse mais ou menos assim: é só você continuar sendo a pessoa maravilhosa que você é. Porque o texto vai nos dizer que ele era louvado por todos. Todo mundo o admirava. Toda a sua vizinhança, toda aquela sociedade ao entorno admirava aquele jovem pelas qualidades que aquele jovem tinha. Então ele queria que Jesus fosse mais um dos seus admiradores. Continua sendo quem você é. Quem me dera ter 12 ou 10 ou 12 pessoas iguais a você. Eu transformaria o mundo. O que eu tenho são 12 imprestáveis que andam comigo, que toda hora eu tenho que corrigir, toda hora eu tenho que chamar a atenção, toda hora eu tenho que dizer para eles que a fé deles precisa ser aumentada, que eles precisam aprender a andar comigo. Quem me dera se eu tivesse 10 de você. Essa é a resposta que esse jovem esperava. Mas a resposta de Jesus, ela veio de forma bem diferente para aquele jovem. O que nós perguntaríamos se nós tivéssemos a oportunidade de fazer a Jesus uma única pergunta? Eu fiquei me perguntando, refletindo sobre o que eu perguntaria para Jesus. A pergunta do jovem, ela foi pertinente. O que eu posso fazer para me dar bem na eternidade? Eu não consigo imaginar uma pergunta mais profunda do que essa. Eu comecei a pensar em que pergunta eu faria para Jesus e Jesus começou a falar no meu coração, e todas as perguntas que eu imaginava, a resposta já está na Bíblia. E talvez a pergunta mais profunda que eu consegui elaborar dentro da minha mente foi mais ou menos assim: como é que eu posso me tornar íntimo de Deus vivendo em um mundo tão corrompido como eu vivo? Essa foi a pergunta mais sincera que brotou no meu coração, e a resposta já veio quase que de pronto. Foi a mesma resposta que Deus deu para Isaías quando ele foi chamado. Isaías precisava ser purificado. Isaías precisava ter os seus lábios purificados para que assim pudesse responder ao quem de Deus. Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Assim, Isaías conseguiu uma intimidade maior com Deus. Somente uma ação do próprio Deus poderia e pode mudar o atual estado das coisas. E Jesus então disse para aquele jovem: por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Jesus já começou a responder àquele jovem de uma forma meio enviesada, atravessada. Olha, se você não me considera Deus na terra, se você não me considera o Messias, mas apenas um bom mestre, eu não preciso dessa qualificação que você está me dando, desse adjetivo que você está me dando. Né? Bom é um, que é Deus. Se você acha que eu não sou Deus, dê glória somente a Ele, porque só Ele é bom. E aí Jesus continua e diz assim: você sabe o que fazer. Cumpre os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Não matarás, respondeu Jesus. Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. É interessante que Jesus substitui as palavras não cobiçarás por não enganarás ninguém, que ipsis literis não faz parte do decálogo, não faz parte dos 10 mandamentos. Talvez aí já tenha sido uma pista para que esse jovem pudesse atentar. Não enganes ninguém.
Não tente mostrar aquilo que você não é. E aí aquele jovem diz para Jesus: mestre, perceba que agora ele imite o bom. Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha adolescência. Se eu tenho feito, tenho seguido à risca, obedecer esses mandamentos. Uma coisa é a forma exata, obedecer os mandamentos, e outra é viver os mandamentos. Esse jovem, ele era nominal. Ele só pensava em si mesmo. Os mandamentos, eles requerem uma obediência relacional. E Jesus está prestes a desmascarar esse jovem. Então, o Evangelho de Marcos vai nos dar um detalhe interessante. Marcos vai nos dizer nessa mesma passagem: e Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse. Jesus o amou. Jesus sabia que aquilo que ele estava prestes a falar ia desmontar toda a estrutura psicológica e pouco relacional que aquele jovem tinha para com os seus semelhantes. Jesus sabia que aquilo ia derrubar o seu castelo de areia. Jesus sabia que aquilo iria desestruturar aquele jovem. Jesus sabia disso. E por isso ele ainda assim o amou. Ainda assim o amou. Que Jesus, ele nos ama, mesmo quando nós não somos fiéis a ele. Jesus, ele nos ama, mesmo quando o nosso relacionamento vertical com ele e horizontal com os nossos irmãos não está de acordo com o seu evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. O fato de não nos entregarmos completamente para Deus não quer dizer necessariamente que não seremos amados. Somos amados. Somos amados completamente. Jesus ama, e ponto final. Jesus o amou através do olhar. Jesus demonstrou através do olhar que amava aquele jovem. Aquele jovem sentiu isso. Os discípulos que estavam perto sentiram e viram a mesma coisa. Bendito seja o nome do Senhor. Ele diz ao homem que parece ter tudo, que lhe faltava alguma coisa. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que você tem e depois distribui aos pobres. E depois vem e segue-me. Confesso que isso me deixa um pouco confuso, porque Jesus, ele disse uma coisa antes de ele falar isso, que me deixa realmente perplexo. Se queres ser perfeito, Jesus diz àquele jovem. Aí ele diz, vai, vende tudo que tem. Eu fico me perguntando se a questão primeiramente levantada por aquele jovem ainda estava em voga. Uma pergunta sobre a eternidade. Afinal, é sobre eternidade ou é sobre perfeição? Parece que aquele jovem queria mais do que podia. Parece que aquele jovem queria mais, queria alcançar os píncaros da glória, não para a glória de Deus, mas para a glória de si mesmo. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem. O que esse jovem queria era nada mais do que a perfeição. Mas ele não estava preparado para pagar o preço por isso. Ele não estava preparado para atingir esse nível de espiritualidade. Senta numa mesa, jovem, contabiliza tudo que você tem, transforma tudo isso em dinheiro, enfia tudo dentro de um saco e depois sai repartindo entre os pobres.
e depois vem e segue-me sem nada, sem eira, sem beira, apenas com a fé como companhia. Aí você será perfeito. Quando o jovem ouviu essa palavra, ficou muito contrariado, diz o original. Abaixou a cabeça, deu as costas para Jesus e saiu muito triste, porque possuía muitas propriedades. Outra passagem diz que porque ele era muito rico. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino dos céus aqueles que possuem riquezas. E os discípulos se espantaram. Por quê? Porque a riqueza é o mamon que nós lemos. É o Deus que preenche o nosso coração, que azeda a nossa alma e o nosso espírito e tira Deus do seu trono. Desentroniza Deus do seu trono. Mamon faz isso. Esse é Mamon. Aquele jovem tinha que parar de servir a Mamon. Era Mamon que ocupava o primeiro lugar do coração dele. Ninguém sequer suspeitava disso. A sociedade tinha aquele jovem em grande estima. Mas Jesus tocou na ferida. Jesus mexeu ali, no ponto mais sensível da alma dele. E aquele jovem saiu triste. O dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Então, a reflexão que eu trago hoje é: reflita sobre a sua relação com o dinheiro e não permita que o dinheiro, ou seja, Mamon, dite aquilo que você faz, aquilo que você é ou aquilo que você tem. Mas que Deus possa ter misericórdia de nós e o nosso relacionamento possa ser com Ele e que Ele possa estar entronizado em nosso coração e que não possa haver lugar para mais nada, para mais ninguém, somente Jesus Cristo reinando na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Se o dinheiro tem servido de pedra de tropeço para nós, para mim e para você, para que sirvamos a Jesus com integridade, devemos rever os nossos conceitos e devemos entronizar apenas Jesus em nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.